Fala, meu amigo trader, minha amiga trader. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. Momento aí da nossa semana para a gente respirar fundo e refletir sobre como melhorar, como evoluir nesse mercado, corrigir erros, refinar alguns detalhes comportamentais e também, porventura, técnicos. E hoje a gente vai falar de um tema que é direto e reto. Você precisa de um plano. E para te mostrar a importância disso, hoje eu vou falar com você assim de uma forma bem análoga a uma realidade que a gente vivencia. Então imagine aí que você está embarcando num voo, você entra num avião, senta, aperta o cinto e de repente escuta no alto-falante o piloto dizendo: "Boa tarde, senhores passageiros. Não temos um plano de voo hoje. Vamos levantar voo e ver onde o vento nos leva. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente tenta pousar em outro lugar." Caramba, eu acho que você ia entrar em pânico. Eu entraria. Ia querer sair correndo do avião na mesma hora. Ninguém quer voar, né, com um piloto que está improvisando, que na verdade a gente sabe, voo sem plano é receita para uma tragédia. Agora pense uma coisa, por que, né, tantos traders operam sem um plano? Porque você pode estar operando sem plano nenhum. Simplesmente abre o gráfico, olha ali meia dúzia de candles e clica, né, para comprar ou vender, porque, bem entre aspas, sentiu que ia subir ou sentiu que ia descer o gráfico. Aí depois vem e reclama, né? Ah, o gráfico é tão cruel, o mercado ele é ingrato, o mercado ele não é favorável ao trader de varejo e fica com aquelas falas que a gente tanto ouve por aí. A verdade é que o trading ele é uma jornada que ele exige um plano de voo límpido e claro. E você precisa saber quando vai começar a operar ou quando vai começar a decolar. E você tem que saber onde você vai entrar, você tem que saber onde você vai sair se o trade der errado, ou seja, o seu stop loss. Você tem que também ter um ponto de saída caso ele dê certo, que seria o seu alvo. Quanto você vai perder por dia, quanto você vai perder, quanto você pode perder por dia e por operação. Que contexto justifica uma possível entrada, um possível trade? E principalmente, qual é a sua função ali naquele momento à frente do gráfico? Você é um piloto ou você é um mero passageiro? Eu digo que sem isso você está voando no escuro. Tá voando sem plano, rezando para não bater numa montanha ali pelo meio do caminho. O trader, né, sem plano, que não tem o seu plano de voo, não tem o seu plano de trade, ele opera pelo emocional. E ele age na emoção do momento, que às vezes vê uma barra forte vermelha, agora eu vou vender, vê uma barra forte, né, verde, agora eu tenho que comprar. E nisso, como vocês já devem ter passado por essa situação, acaba sendo ali a sardinha, acaba sendo manipulado pelo mercado. E aí vem, não tem manipulação, não tem manipulação, então tenta operar dessa forma. O problema aí, na verdade, é que o mercado ele sempre vai estar testando esse tipo de tomada de decisão impulsiva. E aí, se um dia dá certo, ou seja, se algum dia você conseguiu pousar mesmo voando sem plano, saiba que isso será cobrado. Então, você não está numa condição segura e vira refém do caos, do possível caos que está por se instalar. Aí você fala, pô, vale, beleza, entendi. Então eu preciso de um plano. Mas o que eu preciso fazer para montar um, né? Então eu diria que a primeira coisa que você tem que entender do gráfico é o contexto. Você vai olhar o cenário macro, olhar se o mercado está em tendência, se ele está consolidado, se ele tem notícia no dia, se não tem notícia relevante ou não, né? Como está o ativo que você de fato vai operar. Outra coisa, você sempre precisa ter ali de forma objetiva é o seu setup claro. Qual é o gatilho que precisa acontecer para você entrar numa operação, né? É um FBG, IFBG, né? Um rompimento, um fecha fora, fecha dentro, né? Um determinado padrão de candles, enfim, não importa qual é o gatilho que você utiliza. O que importa é que você não pode operar pela emoção, do achismo, do entre aspas, né? Tô sentindo que vai subir ou vai descer, enfim, você precisa ser técnico. Então aí tem entrada, stop, alvo, tudo bem definido antes de você entrar no trade. O que eu posso fazer? Anota. Eu faço isso diretamente ali no TradingView, mas você pode fazer. Eu vou entrar aqui, né? E se andar contra nesse ponto aqui é meu stop, se andar a favor nesse ponto ele é meu alvo. Isso não é para quem é stop ou alvo, ou para quem tem também a parcial, tem o break-even, enfim. Estou fazendo analogia para que você entenda o que você tem que saber antes de entrar. O risco ele tem que ser calculado, então você tem que entrar na operação sabendo quanto você pode perder. Ter
Jay estava falando no podcast que ele participou recentemente que quando ele entra num trade, ele já considera aquele valor perdido. E, tendo em vista que ele está colocando um risco como pode dar ali a ele um possível retorno. Você tem que saber quanto você está colocando, quanto você está arriscando e saber ali das possibilidades que ele tem de andar a favor e contra. Então, você já pagou o ingresso para entrar na operação. Agora é fazer o que você precisa fazer conforme o seu plano de voo. Inclusive prever as emergências, né? Enfim, não pode entrar numa operação sem stop loss. É a minha opinião. E aí o check de execução, né? Antes de clicar, sempre se pergunte, eu sempre falo disso, se faça algumas perguntas, né? Esse trade está dentro do meu plano? Qual o contexto? Contexto e as confluências permitem que eu pegue essa operação? Meu risco é controlado? Está dentro do meu gerenciamento de risco? Então, assim, se você tem essas respostas positivas, você pode decolar. Caso contrário, nem saia do chão. Aí você pode estar pensando, poxa, você está falando isso aí agora, fora do pregão, fora do horário de operar. É fácil falar uma coisa como essa, né? Mas e na hora que está de fato operando? Ao passo que você começa a praticar, isso se torna automático. E cada vez você vai ter uma performance melhor à frente do gráfico. Ah, vale, mas e aí, o plano B, né? O gerenciamento emocional. Então você tem que pensar, né? Se o trade andar, né, contra você, você vai mover o stop, vai encerrar na mão, vai aceitar a perda. E se não tiver, né, isso assim bem definido antes, vai improvisar. E eu sempre digo, improvisar não é o melhor caminho. E você deve imaginar onde isso te leva. Então eu queria, para finalizar esse episódio de hoje, você guardasse aí com você uma frase que eu te digo com muito carinho. Que é no trading, ou você segue um plano, ou você vai fazer parte do plano de alguém, virando ali a liquidez. Então, simples assim. No mercado a gente tem os tubarões, que eles nadam com um objetivo específico e eles tendem a mover, né, o cardume na direção ali dos seus respectivos objetivos. E se você entra sem rumo, você vai virar a comida desses tubarões. Então, antes de abrir o gráfico amanhã, pense como um piloto, trace a sua rota, defina os limites e só então decida decolar. Porque ao final de tudo aí você vai ver, né? Quem planeja sobrevive, quem improvisa só vai estar vivo até a próxima turbulência. Então, galera, estamos juntos. A gente se vê aí no próximo episódio. E como eu sempre digo, disciplina nos trades e na vida. Vamos para cima!